Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida e abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa e esse canal foi feito para abençoar a tua vida, para levar a mensagem do Evangelho. Eu sou uma evangelista da casa do Senhor, por isso que estou aqui. Faço isso com muito amor, faço isso tendo plena convicção que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Primeiro, ela completa toda a sua obra. A palavra de Deus, ela tem condições de corrigir, de exortar, de edificar. Por isso eu estou aqui, porque a palavra é de Deus e eu confio que Deus fala ao teu coração. Deus falou ao meu coração e hoje eu prego a palavra dele com muito amor, com muito carinho, porque as pessoas têm que entender que ela tem uma alma e que essa alma ela pode ser pedida a qualquer momento. E como você vai se apresentar diante de Deus? Por isso, meus irmãos, hoje eu quero trazer algo que é comum à natureza humana. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, com medo, abatidos, tristes. Muitas vezes até nos falta esperança diante de um problema, diante de uma situação de saúde, diante de uma situação em que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê nenhuma solução. Hoje eu quero dizer para você que Deus não está indiferente ao que você está sentindo. Deus está pronto a te dar uma direção, a te dar paz. E eu quero trazer para vocês, no livro de 1 Reis 19, o exemplo de Elias. Elias, depois de ter feito uma missão, ter falado ali para o rei Acabe e para Jezabel que não ia chover, e ali ele lutando diante das circunstâncias, Elias temeu, se sentiu abatido, se sentiu frágil, mas Deus não o desprezou, Deus não o abandonou. Pelo contrário, Elias fugiu, entrou dentro de uma caverna, mas Deus ali providenciou para ele alimento. E ali ele pôde descansar. E ali Deus falou com ele de uma forma suave, de uma forma mansa, e disse para ele: o que tu estás fazendo aqui? E ali ele se sentiu renovado por Deus. Deus fala contigo nesse momento. Se sinta renovado por Deus. Elias escolheu continuar confiando. Elias escolheu continuar a sua missão, mesmo abatido, triste, pensando que estava só. Mas também existia muitos profetas que tinham o mesmo sentimento de Elias. Você vê um homem que foi usado tão poderosamente no Monte Carmelo, que orou a Deus para descer fogo, e ali Deus respondeu com fogo. E os profetas de Baal foram todos envergonhados. Depois ele se sentiu com medo, triste, abatido. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você está se sentindo assim, olha o que Deus tem para te falar nesse momento. Lá em 1 Reis 19:7. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então Deus nunca te prometeu que no mundo Ele
não iria, deixaria você só na sombra e água fresca. Deus nunca prometeu, nem para você, nem para mim. Deus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, muitas vezes, as coisas não saem do jeito que a gente quer. Às vezes a gente tem uma expectativa com relação a uma pessoa, mas essas expectativas, elas são nossas expectativas. A pessoa não é obrigada a estar dentro das nossas expectativas. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos confiar inteiramente no Senhor. Porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que nós necessitamos. Tem muitas pessoas que são decepcionadas até com Deus. E ali ela coloca uma trava no seu coração e não escuta Deus falar. Porque Deus não respondeu da maneira que ela queria que fosse respondido. Isso é muito perigoso, meu irmão. Isso pode te afastar do Pai. Você tem que entender que Deus nunca prometeu nos livrar dos problemas. Deus nos prometeu estar conosco. E o deserto é lugar de passagem, não é de permanência. Um dia chegaremos ao oásis, que é a eternidade com o Pai. Então, Deus lhe deu o alimento, Deus lhe deu o descanso, mas deu uma ordem: levanta-te, o que tu estás fazendo aqui? E Elias, ali escutando isso do Senhor, renovou suas forças. Deus diz para você hoje: levanta-te. O que é que você está fazendo prostrado, triste e abatido? Quem quer te ver assim é o adversário das nossas almas. Deus quer te ver confiando nele, tendo a sua disposição para ele. E assim ele vai te dar vitória. E assim Deus quis falar várias coisas ao profeta Elias e ao povo de Israel. O povo de Israel, naquele momento, em 1 Reis 18, você vê que o povo de Israel estava numa idolatria muito grande. E quantos de nós, irmãos, não idolatramos a nós mesmos, a nossa força? Quantos de nós não idolatramos bens materiais? Só que nada disso vale se você não tiver uma paz, uma serenidade, uma comunhão com Deus. Então, Elias ali, ele libertou o povo da idolatria. Quando aqueles anos ficaram sem chover ali. Quando desceu fogo no Monte Carmelo, Elias ali, Deus, através de Elias, mostrou o seu poder. E ali foi envergonhado todos aqueles semideuses que o povo estava adorando. Elias ali levou o povo ao arrependimento. Houve ali uma demonstração do poder de Deus. E com isso a gente aprende, através da palavra de Deus, que Deus não rejeita quem está cansado, meu irmão. Deus não rejeita, tá? Deus é aquele que nos fortalece. Você tem que elevar a sua energia. Você tem que confiar em Deus. Escolha confiar. Declare isso. Fale isso dentro da sua mente, dentro do seu coração. A nossa mente pode ser governada por nós, pela confiança que a gente tem na palavra de Deus. Não deixe pensamentos negativos tomar conta da sua mente.
Não deixe que esse medo, que essa insegurança tome conta de você. Vivemos um lupo do tempo, sempre lembrando das coisas que passaram. Não, meu irmão, não, minha irmã. Vamos governar nossa mente para projetar o futuro. Então sempre declare na sua mente, no seu coração, palavras de convicção, palavras que você quer trazer à existência. Lembre-se que você é uma centelha divina, que a palavra ela tem poder. Então, não aceite palavras negativas na sua vida e declare para você mesmo, quando for dormir, quando se levantar, que Deus é com você, que o seu dia vai ser maravilhoso, que seu dia vai ser produtivo, que você vai fazer novas conexões, que você vai frequentar novos ambientes. Então, projete o seu futuro através do comando que você dá à sua mente. Imagine na sua mente uma projeção de um futuro melhor para você. Então, a fraqueza não impede que Deus haja. Você viu ali que Elias, ele se sentiu com medo, pois ele foi ameaçado por Jezabel. Mas Deus, mesmo assim, foi a Elias e disse: o que é que tu estás fazendo aqui? Te coloca de pé, porque a caminhada é longa. Meus irmãos, entendam, Jesus voltando ou a gente sendo arrebatado, nós temos que enfrentar a nossa caminhada como ser humano, como cristão, como trabalhador, como cidadão. Não adianta fugirmos. Então, precisamos estar preparados para fazer isso da melhor maneira possível, com mais leveza da alma. Então, quem confia no Senhor recebe força. Então, todo dia de manhã, diga: Senhor, eu escolho confiar em Ti. Eu declaro sobre minha vida, declare, abra a sua boca para abençoar você mesmo, para abençoar a sua família e para abençoar o seu próximo. Os meus seguidores são abençoados por mim todo dia, porque eu estendo as mãos e digo: Deus te abençoe. Isso é uma declaração para o universo em que o Deus único que fez os céus e a terra está à tua frente, abençoando, te dando entendimento para fazer boas escolhas. Então, se hoje você está se sentindo triste, abatido, amargurado, decepcionado, não deixe isso tomar conta de você. Pense que Deus deu vitória a Elias. Deus andou com Elias. Deus não deixou nem Elias experimentar a morte, mas o transladou. Então, busque essa comunhão com o Senhor, tá? E agora eu quero ler para vocês, na Santa Palavra de Deus, um texto que é muito conhecido, maravilhoso, que fala lá em Isaías 40:31. Olha o que diz a Palavra de Deus. Pratique isso na sua vida, confie. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Glória a Deus. Como isso é verdadeiro, como o ar que nós respiramos. Tão somente devemos crer
confiar no Senhor. Não estamos sós. Esse sentimento de solidão que você está sentindo, isso não vem de Deus. Repreenda isso pelo poder do nome de Jesus. Você sempre tem à sua disposição o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a milícia de anjos. Você tem que invocar, você tem que falar, abrir a sua boca e confiar. Então você nunca vai se sentir só. Pelo contrário, você vai gostar de ter momentos onde você pode gozar da presença do Espírito de Deus. Por isso, não perca essa oportunidade de entender que Deus renova a tua força. Deus te dá uma nova esperança. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, pela tua palavra que falou em primeiro lugar a mim, meu Deus. E também fala a todas essas pessoas, meus seguidores. Abençoe a vida deles, abençoe a vida das suas famílias. E eu repreendo agora, pelo poder do nome de Jesus, qualquer sentimento contrário à tua vontade na vida deles, Senhor. E já te agradeço, Senhor, abençoando a vida dos meus seguidores, abençoando suas famílias. E pela resposta dessa oração, eu só tenho a dizer gratidão, meu Deus, gratidão, gratidão. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe seu dia.